Estamos de volta com o Acerto de Contas, a opinião de António Nogueira Leite, Isabel Vaz e Francisco Morteira Nabo. Boa noite, agradeço aos três a vossa presença, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário. António Nogueira Leite, comece por si. O discurso de Cavaco Silva é um dos pontos que temos na agenda para hoje. Surpreendeu o tom do discurso de Cavaco Silva, uma vez que o conteúdo, calculo que não o tenha surpreendido? Olha, eu vou ser absolutamente franco. Eu, quando ouvi o discurso, ouvi-o, enfim, no meu local de trabalho, ou no meu posto de trabalho, como agora se diz, não fiquei com a sensação, acho que foi um discurso onde não houve, digamos, brandura nas palavras, mas também não houve, enfim, grande dureza. Foi um discurso razoavelmente realista. Percebi que as reações à direita, nomeadamente no CDS, foram talvez excessivamente efusivas face ao discurso que eu ouvi. E percebi que o Governo ficou, ou pelo menos quer o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, quer o chefe de bancada do Partido Socialista, tiveram reações fortes ao discurso do Sr. Presidente. Eu penso que as explicações têm a ver com a enorme dificuldade que nós todos estamos a viver neste momento e, portanto, interpreto-as mais ao nível da grande tensão com que os governantes e todos nós, neste momento, à qual estamos submetidos, do que propriamente um discurso que tenha sido excessivamente violento, não me pareceu que foi. Haveria um único tema que foi, não houve assim uma grande palavra de enquadramento sobre a crise internacional, mas uma coisa é facto, é que a crise internacional só foi má para os países que não estavam preparados para a nova realidade em que o mundo está e, portanto, eu penso que talvez o Presidente queira ter sido pedagógico ao ponto de não andarmos sempre à procura de desculpas para não fazer aquilo que temos que fazer. E há um aspecto que eu penso que é importante, e com isto terminava, que é o seguinte: o Presidente foi pela primeira vez muito certeiro, do meu ponto de vista, num tema ao qual eu tenho, prestado grande atenção, às vezes até contra os meus próprios interesses, que é o tema da insistência num país sem crédito em continuar com algumas obras que são mais teimosia ou de fachada do que propriamente o resultado de um racionalismo ou de uma racionalidade económica, de uma análise custo-benefício em termos das possibilidades do país, e eu acho que o Presidente pela primeira vez foi bastante contundente nesse ponto. Eu acho que é uma pedagogia importante porque, ouvindo alguns dos membros do Governo, ficamos a achar que o discurso não é o mesmo todos os dias, que há um dia que estamos muito preocupados com o facto de não haver crédito, mas depois a seguir anunciamos 12 mil milhões de obras públicas para o próximo ano e meio. Portanto, tudo isto tem que ter um fim, até porque toda a gente, independentemente da língua em que falamos, toda a gente nos ouve, toda a gente nos lê, e os mercados, eu tenho isso no meu contacto diário, não acreditam muito que nós estejamos ainda convencidos do que é que temos que fazer. Portanto, ter o Presidente da República a pôr os pontos nos is nessa matéria parece-me profilático e, do meu ponto de vista, obviamente contestável, bastante positivo. António Nogueira Leite, permita-me que recue uns segundos naquilo que é o seu comentário para voltar à questão da crise internacional, quando António Nogueira Leite dizia que houve aqui uma questão eminentemente pedagógica ao não falar da crise internacional. Mas países como a Alemanha, que estavam preparados, outros países com economias que já estão a recuperar, foram também afetadas pela crise internacional. Parece-lhe que este deixar de fora da crise internacional teve também uma leitura política, ou pode ter também uma leitura política? Cavaco Silva é um economista, não se esqueceria certamente desta questão. O problema é mesmo esse, repare, porque a Alemanha está neste momento com a sua economia absolutamente reestruturada, teve uma taxa recorde de crescimento o ano passado, vai ter uma taxa recorde de crescimento este ano, está a criar riqueza, está a redistribuir a riqueza, e nós não nos podemos esquecer que houve uma crise financeira, mas que afetou sobretudo os países que viviam do crédito, os países que criaram a ilusão, e isso não é uma crítica ao Partido Socialista, é uma crítica a sucessivos governos desde o início dos anos 90, que criaram a ideia de que era indiferente nós continuarmos a endividar todos os anos. Nós, desde 94, que todos os anos vamos buscar, em média, 8% a 9%, 9% na última década, daquilo que consumimos ao exterior. Ora, chamar a crise internacional como paliativo das nossas responsabilidades parece-me que chega.
Isto agravou-se, mas se não houvesse crise internacional, Portugal iria ter este problema, não em 2008, 2009, mas em 2012 ou 2013. E, portanto, nós temos que nos convencer que temos que mudar de vida. Nós temos que nos convencer que as políticas têm que ser diferentes. E quanto mais cedo nos convencermos e demonstrarmos aos outros que o fazemos, mais fácil é o caminho estreitíssimo e tortuoso e cheio de pedras e de obstáculos que temos pela frente. Portanto, não me parece que, enfim, esta lógica da crise internacional, repare, o Brasil sofreu a crise internacional como nós sofremos, a Alemanha, a China, a Índia, os Estados Unidos pararam, voltaram a crescer, os Estados Unidos ainda têm alguns problemas, insistiram em alguns dos nossos remédios, que nós já sabemos que não funcionam, mas fomos recuperar, enfim, escolas de pensamento económico altamente contestadas, mas que em Portugal estão na moda. O que é que aconteceu? Estamos pior. E, portanto, chamar a atenção de que não vale a pena insistir numa posição quase bloquista de que temos é que gastar, não importa com o dinheiro de quem, eu penso que isso é um irrealismo que o Presidente da República, com a sua formação técnica, profunda nestas matérias, não pode deixar de fazer. Portanto, eu acho que ele esteve muito bem. Não li a dureza de discurso que outras pessoas ouviram, mas admito que diferentes percepções, diferentes formações técnicas levem as pessoas a avaliar as palavras de modo diferente. Isabel Vaz, o discurso de Cavaco Silva não, se me permite, não traz nada de novo em termos daquilo que é o diagnóstico económico. Nós aqui, vocês têm alertado para estas questões que o Presidente da República hoje colocou em cima da mesa, mas há aqui uma mudança de tom em relação à forma como Cavaco Silva fala relativamente aos últimos 10 anos e com expressões que não são típicas. Os juros atuais são insustentáveis, Portugal encontra-se numa situação particularmente difícil. Cavaco defendia, a meio do discurso, a necessidade de um sobressalto cívico, recorda quase declarações de Mário Soares do direito à indignação. Pois, quer dizer, assim, faço minhas as palavras do Nogueira Leite. Assim, eu acho que o Presidente Cavaco Silva, a única coisa que é de novo, quanto muito, é ter sido agora muito mais incisivo nas suas palavras, o que para mim é um grito de alerta também, não é? Porque, enfim, o Presidente, ao longo destes anos, e não só o Presidente, como muitos economistas têm vindo a alertar para isto, e o Presidente sempre num discurso dizendo a mesma coisa, mas se calhar talvez com menos assertividade, digamos assim. E hoje foi. Quer dizer, hoje só não percebeu quem não quis perceber, não é? Quer dizer, e mesmo assim ainda há quem não consiga, continua a não querer perceber, mas efetivamente a única coisa que eu posso achar é que talvez uma mudança de tom, mas a dizer exatamente que já disse, este mesmo Presidente tem vindo a dizer isto há muitos anos, não é? Portanto, muito temos só aqui discutir um tema de tom. Agora, os pontos estão lá. O tema do sobressalto, olha, eu tenho uma visão um bocadinho mais pessimista sobre isso, porque não se pode pedir a uma sociedade que sempre asfixiou a sociedade civil, que é completamente controlada pelo Estado. É tudo Estado neste país. E depois agora de repente querem um sobressalto, mas sobressalto de quê? As pessoas não foram educadas assim. Portanto, as gerações sucessivamente foram educadas para estar debaixo do Estado e a quererem o Estado a proteger, e o Estado social, e o Estado disto, e o Estado daquilo. Sempre houve, não é? Sempre houve. E, portanto, agora acho muito difícil haver uns grandes sobressaltos porque isso não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, não é? Portanto, são temas educativos que podem demorar mais do que uma geração e vamos ver o que é que os nossos filhos farão. E os nossos filhos, para já, o que estão a fazer é aqueles que podem e aqueles que estão a ter essa visão e continuam a ser miúdos trabalhadores e que já perceberam que é preciso trabalhar para andar para a frente, só espero é que esses não vão trabalhar para outros países e que ainda fiquem cá a lutar, que aliás é o ponto final do discurso do Presidente que me parece ser digno de bastante nota, é dizer ajudem aos jovens, fez um apelo aos jovens, ajudem a ajudar este país, ou seja, quase até me lembrando um bocadinho do discurso famoso, o discurso de Kennedy, não é? Quer dizer, não peçam ao país não peçam à América o que é que a América pode fazer por vós, mas pensem o que é que vocês podem fazer pela América. Enfim, ele não disse isso assim, até porque seria muito evidente, mas foi esse o discurso que ele apelou aos jovens, e é uma nova geração, e agora vamos ver o que é que os jovens vão fazer, e para já o que os jovens estão a fazer é não acreditar nos nossos políticos e no que é que nós aqui fazer, e para já o que eles estão a fazer é ir-se embora. Os nossos melhores valores estão a sair embora, e isso é verdadeiramente preocupante, e portanto penso que isso é digno de nota, esse apelo que o Presidente fez. Agora, falarem em sobressaltos agora, quando somos um país habituado a grandes costumes e educados dessa maneira e até a atacar quem não é assim... Só uma coisa, desculpa, que é, pegando nestas palavras que são muito importantes e tendo muito contacto com jovens, eu, enfim, fui um pai tardio, portanto ainda não tenho
família nessa idade, mas tenho sobrinhos e conheço, tive muitos alunos, tenho experiência. Já há alguns anos que os nossos melhores se vão embora. Vão-se embora agora em quantidades muito grandes. Esse é um problema muito forte. A geração de 30, 35, até aos 40 anos, os melhores já não estão cá. Ou muitos dos melhores já não estão cá, sobretudo nas áreas da economia e da gestão, o que é perturbador, e da engenharia também. E mostra um empobrecimento a prazo do país, porque nós temos que trazer essas pessoas de volta, mas eles têm que ter oportunidades em Portugal. E depois notamos uma massa enorme de pessoas que, de alguma forma, são vítimas de todo este paternalismo público em que nós vivemos, que têm formações que têm bastante inutilidade prática na sociedade que nós temos hoje e que, basicamente, agora se manifestam a dizer resolvam-nos o problema. O que é que isso quer dizer? Tratem de nós. Isso enfim, é muito difícil, enfim, estão sobressaltados civicamente, mas pedindo mais do mesmo. E isso é muito perturbador. Portanto, um país cada vez mais dual. Os muito bons viram-se. Em Portugal, e o Presidente falou nisso, o empreendedorismo dos jovens, e eu conheço jovens que se estão a virar em Portugal, como agora se diz, muitos foram-se embora, mas também vejo uma massa enorme de pessoas que acham que têm direito a coisa que a minha geração também já achava que não. Os melhores sabiam que não tinham. Mas as pessoas estão à espera que o Estado lhes faça qualquer coisa, ou que os pais ou os outros lhes façam qualquer coisa. Portanto, este país está muito diminuído por esta cultura de isolamento, de presença do Estado em todo lado, de excesso de garantias, e isso vai resultar para a minha geração numa velhice tristíssima, porque não vamos ter reformas, e há muitos de nós que não se aperceberam ainda disso. Já é óbvio para quem sabe fazer contas, mas a maior parte ainda não percebeu isso. E temos a geração a seguir, em que os melhores não querem cá estar. Portanto, temos que ter um sobressalto cívico, mas primeiro temos que ter uma reeducação de nós como povo, no sentido daquilo que tem que ser feito, porque o mundo não tem nada a ver com o mundo de há 30 anos ou de há 20. E esse é que é o grande problema.